Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, eu soube que você preparou um artigo muito interessante para a gente discutir essa semana. Conta para mim aí, o que foi que você preparou para a gente hoje interessante? Hoje eu vim falar sobre um artigo do JACC Cardiovascular Imaging de 2025, sobre a relevância prognóstica e o limite inferior da faixa de referência do strain longitudinal global do ventrículo esquerdo. Bem, foi um estudo de validação clínica sobre a importância do strain longitudinal global do ventrículo esquerdo na detecção, então, precoce de disfunção sistólica do VE, a gente já vem falando isso sempre, e o seu valor prognóstico em populações específicas. Então, qual que é a introdução e os objetivos desse estudo? O estudo fala que o strain bidimensional do ventrículo esquerdo é um parâmetro, então, a gente já sabe, sensível para detectar, então, a disfunção sistólica precoce, ou às vezes também chamada subclínica, mesmo quando a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é preservada. Só que existem questões importantes e certas, como o ponto de corte limite de cada aparelho, ou se a gente pode uniformizar esse ponto de corte limite inferior para todos os aparelhos e para populações específicas, e sua relevância prognóstica, então, nessas populações. Então, quais foram os objetivos do estudo? O estudo objetivou identificar, então, um limite inferior da faixa normal como referência de strain longitudinal do VE e validar validar e ter uma relevância prognóstica desse valor que foi achado como limite inferior numa população específica, que foram idosos acima de 80 anos, ou seja, maior ou igual a 80 anos, e pacientes ambulatoriais assintomáticos, com fração de ejeção preservada, em risco de insuficiência cardíaca, que são nossos pacientes do dia a dia, hipertensos, diabéticos, enfim, são os pacientes aí dos nossos ambulatórios. Então, como foi essa metodologia? Foi uma meta-análise, que é um estudo estatístico, né, que combina resultados de muitos estudos, foram 47 estudos que foram estudados, e foram incluídos estudos de língua inglesa, indexados no PubMed, que analisaram obrigatoriamente maior ou igual a 16 segmentos do ventrículo esquerdo em indivíduos saudáveis e adultos. Foram incluídos, então, somente estudos que tinham pacientes maior ou igual a 120 pacientes adultos saudáveis, para evitar, então, vieses ligados a amostras pequenas. E qual foi o período de análise desses estudos? O estudo selecionou estudos que foram publicados após aquele task force da indústria, a padronização do strain do ventrículo esquerdo no dia a dia. Foi em 2015 que aconteceu isso. Para incluir, então, os pacotes de software contemporâneos que a gente tem hoje. Então, esse é o fluxograma 1, que é um fluxograma que mostrou que primeiro foi feita uma meta-análise para determinar o limite inferior da normalidade do strain
para pacientes adultos, para depois validar esse estudo em pacientes específicos. Então, a corte de validação, então, foram 2.217 pacientes saudáveis, com fração de ejeção preservada, que foram incluídos nesse programa de triagem, então. E para validar, então, a relevância prognóstica desse limite inferior, foram escolhidos uma coorte de idosos e uma coorte de pacientes em risco, como eu disse, que são aqueles pacientes hipertensos, diabéticos, com problemas triviais, mas com fatores de risco, então, cardiovascular e fração de ejeção preservada. Então, foram feitas análises estatísticas. Como foi feito o cálculo, então, desse limite inferior da normalidade? A média, então, foi calculada como 1,96 de desvio padrão, se a distribuição for normal, né? E o percentil de 2,5 se a distribuição não fosse normal. Uma validação chamada de bootstrapping, que não vale a pena eu entrar em detalhes, mas eles fizeram, assim, 100.000 replicações de possibilidades para garantir, então, que o valor final fosse estatisticamente confiável, clinicamente aplicável, enfim. Primeiro de tudo, a gente vai chegar no resultado, então, no limite inferior da normalidade para o strain desse estudo. Então, essa meta-análise chegou à conclusão que, na maioria dos estudos, na maioria dos softwares, o valor de 16% foi considerado o limite inferior da normalidade, de acordo com a maioria dos softwares, sendo a camada miocárdica analisada. Foi obtido o valor de 19% para a camada endocárdica, utilizando o software da EcoPep, mas o estudo considerou que o valor de 16% foi o valor que deveria ser utilizado, pois ele foi o valor considerado um valor absoluto para diversos softwares, como o Tomtec, Qlab, e o Qlab utilizando a camada miocárdica, certo? Então, foi esse valor que foi utilizado como referência de limite inferior à normalidade. E a partir daí, o que foi feito? Eles validaram esse valor de 16% numa população, então, de indivíduos saudáveis. Então, foram utilizados 2.217 pacientes que tiveram critérios, então, que uma fração de ejeção normal, sem comorbidades, e esse valor de 16%, o que foi encontrado? O 16%, então, foi confirmado, como já tinha dito, e não teve, então, significância estatística. Mulheres e homens também tiveram esse valor de 16%, indivíduos jovens e velhos, e menos de 2% dessa coorte apresentou valores abaixo de 16%. Então, esse coorte foi muito bom nessa validação de coorte saudável. Então, o estudo foi muito feliz em achar esse valor como coorte. E aí, então, eles quiseram propor essa relevância desse valor nos pacientes idosos. Então, houve uma coorte de idosos maior ou igual a 80 anos, foram 159 idosos com fração de ejeção preservada e foram acompanhados por 2 anos para avaliar o quê? O risco de hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, essa figura 2 mostra a associação entre a piora do strain e a hospitalização. O gráfico A mostra que apenas valores abaixo de 16%, se vocês perceberem, se associam de forma independente com a hospitalização. Então, valores entre 16% a 20% não foram suficientemente sensíveis nem específicos para propor um risco aumentado. Então, esse valor de 16% anormal, então forneceu uma relevância prognóstica adicional em relação aos parâmetros ecocardiográficos padrões, né? Além disso, a tabela 4 mostra uma validação clínica do valor do strain abaixo de 16% como limite inferior da normalidade e mostra que esse strain abaixo de 16% está fortemente associado ao maior risco de hospitalização e em mulheres, se vocês pegarem aqui as mulheres, o impacto prognóstico no strain abaixo, aqui embaixo,
O impacto prognóstico de um strain abaixo de 16% é ainda mais acentuado, com taxas de hospitalização, se vocês perceberem, 5 a 6 vezes maiores. Então, esse valor de corte é relevante, sim. Para pacientes, então, em risco de doença cardiovascular, essa figura 3 mostra, então, a relevância prognóstica incremental desse valor de 16% sobre os parâmetros padrões de predição de risco, de hospitalização, nesses pacientes, em pacientes idosos, maior ou igual a 80%, e em pacientes também assintomáticos. Então, nos pacientes assintomáticos, foi uma coorte de 667 pacientes, então, ambulatoriais, assintomáticos, com fatores de risco habituais que nós temos na nossa clínica habitual, fração de injeção preservada. E o que foi observado, vocês percebam bem aqui nesse gráfico da direita, que o strain abaixo de 16% foi associado também a maior risco de hospitalização por insuficiência cardíaca. Existe um valor prognóstico superior do strain aos parâmetros ecocardiográficos convencionais, que foram em relação à linha, a velocidade de regurgitação tricúspide e o volume do ato esquerdo, e o que mostra que a identificação precoce dos pacientes de risco com strain melhora essa chance de hospitalização e desenvolvimento de insuficiência cardíaca, certo? Então, a medida do volume da esquerda, a gente percebe aqui, ela teve um prognóstico nos idosos, mas uma incerteza aqui nos assintomáticos. Em pacientes assintomáticos, a gente perceber aqui no gráfico da direita, o strain teve um maior prognóstico do que todos esses outros parâmetros. É impressionante como que melhora. Então, é um indício aí que esse strain de 16% nessa população específica pode ajudar, sim, como um critério de um parâmetro, né, para a gente conseguir fazer uma análise melhor de hospitalização, de insuficiência cardíaca, enfim. O estudo teve limitações, ou seja, alguns fornecedores, como Toshiba, Siemens, Mindray, não tiveram corte suficiente para contribuir para o estudo. Os idosos tiveram uma amostra modesta, somente 159, então necessita-se maiores estudos de validação, e foram excluídos pacientes que a gente sempre exclui na maioria dos estudos, que é fibrilação atrial, doença valvular grave, fração de ejeção reduzida. Então, não dá para generalizar esse valor de 16% em todos os pacientes. Mas a gente tem conclusões práticas desse estudo, que é a ilustração central, que é uma ilustração muito bonita que tira conclusões práticas que o limite inferior da normalidade considerado na prática nesse estudo seria abaixo de 16%. Esse valor está associado a um aumento de risco de hospitalização por insuficiência cardíaca, tanto em pacientes assintomáticos com risco cardiovascular e fração de ejeção preservada, quanto em idosos maior ou igual a 80 anos com fração de ejeção normal. E que valores entre 16% e 20%, igual a gente vê aqui, não mostraram um risco aumentado de forma consistente. Então, é isso que eu queria falar, espero que vocês tenham gostado. Artigo muito legal, né, Bárbara? Que vem aí tentando pacificar um problema que a gente vive, que é um problema real, que é essa falta de uma padronização entre os valores de normalidade do estreno longitudinal global do ventrículo esquerdo, né? Enfim, aqui, embora não tenha sido um esforço de uma quantidade grande de pacientes, né, mas tentar colocar esses trabalhos na mesma prateleira e uniformizar o achado dos trabalhos para que a gente possa ter um valor de referência para se pautar, sem dúvida nenhuma, é muito interessante, né? E o valor de 16 é bem em linha com o que a gente meio que já vem usando na prática, que vem em algumas diretrizes aí. A gente sabe, né? A gente fica muito feliz quando ele é todo vermelhinho ali, maior do que 18, maior do que 20, né? Em valores absolutos, claro. Mas é importante a gente ter essa noção de que, assim como a fração de injeção de 53%, 54%, embora não seja aquele 60% que a gente muitas vezes gosta de ver, está dentro da normalidade, o stream funciona da mesma forma. Um stream que cai ali na casa de 17, 16,5, 17,5,
provavelmente aquilo ali está normal, embora você fique um pouco angustiado quando ele está um pouquinho abaixo daquele vermelhinho, todo vermelho que a gente gosta, mas ainda assim está dentro da normalidade. Para mim, um trabalho muito importante e que justamente compensou, né, já que foi só uma meta-análise, não houve uma avaliação, uma pesquisa clínica prospectiva, eles depois fizeram esse trabalho de validação que, para mim, ajuda bastante na aceitação, né, do resultado do trabalho principal, que é a meta-análise. No fim das contas, o que a gente quer é justamente o resultado da meta-análise, e eu acho que o trabalho de validação ajuda muito bem na incorporação desses achados aí para a prática clínica. É isso aí, vale falar que não é a minha opinião, não é a sua, é a opinião do trabalho, né, a conclusão do trabalho, então fica o recado aí para todo mundo. E aí vamos ver o que o pessoal vai dizer nas próximas diretrizes aí, né? Toda hora está sendo diretriz nova, aí o pessoal tem gostado de atualizar diretriz ultimamente, vamos ver aí se vai sair uma nova e que traga para a gente o valor de normalidade do strain, quem sabe usando esse valor de 16 ou não, né? Eu adorei. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.